O nosso trabalho irá abordar o tema melhoramento genético animal em bovinos de corte. Os componentes do grupo são Augusto Zavarizi Célia, eu, Érica de Oliveira Ginelli, Fabrício Dias Soares Beliche e Fernanda Zavarizi Célia. Todos os seres vivos, né, eles possuem genes naturais, né, que são selecionados e modificados através do melhoramento genético até obter o padrão desejável e específico, né? E o melhoramento genético animal são processos seletivos que buscam aumentar a produção animal, né? E também há diversos fatores, né, que interferem na pecuária, né, que são eles seleção, cruzamento, valor genético, características quantitativas, variabilidade e mudança genética. E heterose também, né, que é a diferença esperada na progênie. São três as áreas de estudo e aplicação do melhoramento genético animal. Genética básica ou mendeliana. Material genético transmitido entre gerações, baseados nas leis de Mendel, que são um conjunto de fundamentos que explicam mecanismos de transmissões hereditárias durante as gerações. Genética de populações. Fundamenta-se no teorema de Hard e Weinberg. Estuda os caracteres qualitativos, chifre, pelagem, etc. Utiliza poucos pares de genes. De acordo com Hard e Weinberg, uma população que não está evoluindo apresenta de uma geração para outra a frequência dos alelos e fenótipos constantes. Genética quantitativa. Combina conceitos estatísticos e princípios de genética. Possui relação com a produtividade de carne, ovos e leite. É determinada por vários pares de genes, ou seja, estuda o papel das qualidades adquiridas pelos genes, estudando-as de forma estatística. A pesquisa genética, através do cruzamento entre diversas raças existentes, aperfeiçoa as melhores características dos animais, obtendo ganhos nas resistências a parasitas e doenças, rusticidade e desempenho, qualidade e eficiência. Por meio dos princípios genéticos, os criadores alcançam níveis elevados de produtividade associado com qualidade, em sintonia com a exigência do mercado. De acordo com os autores Rosa, Menezes e Egito, para alcançar esses níveis é preciso monitorar várias características dos animais: qualidade de carne de carcaça, eficiência reprodutiva, adaptabilidade, viabilidade, taxa de crescimento e peso corporal. É preciso alinhar todo o processo de tecnologia, focando nas ferramentas de seleção de animais existentes. Programas de avaliação genética e controle de desempenho, programas específicos de cruzamento das raças, aquisição de genética com nível superior. O desempenho produtivo do animal depende dos genes e do ambiente de criação, ou seja, manejo, sanidade e nutrição, onde P igual a G mais A mais G interage com A, ou seja, P igual a produção, G igual a genética e A igual a ambiente. G e A seria interação entre genética e ambiente. Nesse sentido, Heller retrata que o valor fenotípico do animal é resultante da expressão do genótipo, aliada aos efeitos do ambiente, associada à interação entre genótipo e o ambiente. As condições ambientais da propriedade, alimentação adequada, cuidados com a saúde, manejo correto do solo e das pastagens, são exemplos de como proceder para ter sucesso no reempreendimento, pois os fatores não genéticos contribuem para a expressão fenotípica. Assim, a seleção de animais objetiva é escolher aqueles que terão maior número de filhos na próxima geração. Já no sistema de acasalamento, busca-se combinar características dos animais selecionados, planejando cruzamentos para explorar a heterosidade, ou seja, vigor híbrido, e a integração entre raças com traços diferentes. Com relação à herdabilidade, DNA,
Ela expressa o grau de correspondência entre fenótipo e genótipo, ou seja, o que irá influenciar as próximas gerações bovinas. Busca identificar animais geneticamente superiores, com uma boa relação entre o fenotipo e o genotipo. Quanto mais relacionado for essas duas variáveis, mais terá as características herdadas. A intensidade e a seleção é medida pelo seu diferencial e limitada por estrutura do rebanho, pelo manejo reprodutivo, pela taxa de reprodução, pelo manejo de natalidade e a sobrevivência do mesmo. Seleção é uma redução de variáveis e a sua modificação na estrutura genética. A eficiência do processo seletivo depende da relação do risco para as decisões, que são as variações genéticas da característica selecionada, a intensidade da seleção, o intervalo entre a geração, o tempo que vai ser gasto. O sucesso desse processo depende da decisão na hora dessa escolha, de qual animal será os pais da próxima geração. Como não se pode observar o genotipo, deve-se utilizar outras informações. O fenotipo, que é o desempenho do animal selecionado e seus parentes, a sua genealidade, que é o pedigree, o mérito individual do touro. Isso depende do uso de modelo apropriado e qualidade das informações dos levantamentos destes dados. O resultado da seleção, que é medido pelo ganho genético, depende de alguns fatores. As características selecionadas devem ser herdadas. Quanto maior o diferencial de seleção, o DS, maior será o ganho genético. Considera o intervalo entre geração, o IEG, para prever o ganho anual. É preciso observar também as características qualitativas, que é a definição do padrão da raça, a pigmentação da pele e a cor da pelagem, e as quantitativas, que é o peso corporal, a musculosidade, a taxa de crescimento, o desenvolvimento por completo do animal. É preciso observar também as características qualitativas, que é a definição do padrão da raça, a pigmentação da pele, a cor da pelagem. As quantitativas, que é o peso corporal, a musculosidade, a taxa de crescimento, o seu desenvolvimento por completo. Existem várias fontes de informação para essa seleção eficaz. O desempenho do próprio indivíduo, estimar o mérito genético do indivíduo e dos seus pais, o ganho de peso em diferentes idades, o teste de progenie, que é avaliar o animal, normalmente em touro, através do desempenho dos seus filhos, o desempenho da irmandade, avaliar o desempenho dos irmãos quando for impossível medir a característica do reprodutor, a seleção por diferença esperada por progenie, que é os programas de melhoramento genético, utilizando que é o método matemático, que calcula o mérito puro indivíduo e de seus parentes e de sua progenie. Aí a seleção assistida por marcadores, que é o uso de genética moleculares e biotecnologia. Também é observar as técnicas auxiliares, que é a seleção sequencial, que consiste em escolher uma característica a cada vez a ser atingida ao nível desejado, para após passar para a próxima característica. É o padrão mínimo de descarte, que o animal pode atingir esse padrão e é descartado, havendo a desvantagem do animal bom em outra característica ser perdido por esse motivo. E o índice de seleção é eficiência e mais utilizado, mais a combinação de índice, que é o ganho de peso. É calculando visando as características econômicas, correlação genética e herdabilidade. A importância da seleção nos mostra que somente os melhores animais deixarão descendentes de qualidade. O cruzamento entre animais de determinadas espécies determina o genotipo da próxima geração. Dessa forma, a escolha dos animais que irão acasalar é determinante para aquelas que deixarão sua descendência.
O manejo de acasalamento consiste em determinar qual touro ou qual tipo de touro será acasalado com uma fêmea ou qual tipo de fêmea. Nesse manejo, os dois aspectos precisam ser observados, que é a consanguinidade, que deve ser evitada, o número efetivo de animais, que pode ser reduzido para não cometer instabilidade do cruzamento. A escolha do sistema de acasalamento consiste em uma ferramenta significativa para aumentar a consistência da produção do rebanho bovino. Sistema utilizado: acasalamento entre semelhança, que é acasalamento entre indivíduos que são semelhantes no desempenho, ou seja, melhor macho acasala com a melhor fêmea, pior macho acasala com a pior fêmea. Acasalamento compensatório, acasalamento entre indivíduos com desempenho diferente entre si. Exemplo: um touro com uma característica excepcional é acasalado com uma fêmea que tem deficiência nessa particularidade, compensando assim as deficiências, conduzindo à homogeneidade dessa característica. A consanguinidade, que é o acasalamento entre animais que possuem ancestrais em comum, gerando filho consanguíneo. O efeito negativo está nessa produtividade, é a fertilidade e a rusticidade. Isso não pode ocorrer. E os cruzamentos, acasalamento entre raças diferentes para produzir indivíduo com heterose, híbrido, e o que atende aos interesses econômicos. O cruzamento entre os indivíduos de diferentes raças produz animais com desempenho superior. Nesse sentido, a heterose tem efeito positivo nas características predominantes para os bovinos de corte, com destaque para sobrevivências, taxas de crescimento, longevidade, habilidade materna e reprodução. Devido à preocupação crescente e o envolvimento do meio científico com o melhoramento genético do gado de corte, foram surgindo estratégias para aumentar a produção e eficiência do rebanho, levando em consideração ambiente de criação e as peculiaridades do rebanho, bem como o mercado ao qual serão destinados. Estratégia utilizada como ferramenta pelos produtores. Programa de controle de desempenho e avaliação genética. Os criadores são responsáveis pelo controle de produção e reprodução em sua propriedade. Programa de cruzamento sistemático são estratégias para capitalizar os benefícios da heteros, das diferenças e das complementaridades entre raças. Aquisições de reprodutores superiores, uso de touros, melhoradores que deixam grande número de filhos de qualidade na propriedade. As pesquisas vêm visando o melhoramento genético do gado de corte. Várias alternativas são elevadas, entre elas cruzamento e o sistema combinados, formação de novas raças, escolha de raça melhor adaptada. Todos esses conjuntos de métodos colaboram para o melhoramento genético do rebanho para o corte, produzindo um produto de qualidade elevada, agregando valor e renda para o pecuarista. Resultado do melhoramento genético do gado de corte. Com consumidores cada vez mais exigentes, a carne bovina precisa ter atributos de sabor, suculência e maciez. Nesse sentido, o padrão das carcaças tem atendido todos os requisitos dos paladares rigorosos. O investimento em torno do melhoramento genético proporciona mudança no patamar da produtividade,
lucratividade e sustentabilidade, gerando retorno financeiro e benefícios para todos os envolvidos no processo. Com o uso da tecnologia, ciência de investimento em pesquisa, o melhoramento genético e envolvimento de corte vem ocupando cada vez mais o papel relevante no fortalecimento das cadeias de produção, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, que trará retorno econômico após implantação e adequação realizada pelos produtores. O melhoramento genético do gado de corte depende das escolhas das raças, que melhor se adaptam, da forma e da nova raça e dos cruzamentos, e o sistema combinado. Decidiram quais serão os países das próximas gerações. Os animais geneticamente superiores possuem um patrimônio genético eficiente para o sistema de produção aliado aos programas de melhoramento e paralelos com boas práticas sanitárias, manejo adequado e nutrição balanceada. Promovem a sustentabilidade pecuária do país, garantindo o sucesso no setor produtivo de carne bovina. Observou-se por meio de revisão de literatura a importância do melhoramento genético em bovino de corte. Considera que a seleção do matriz e o casalamento entre esses animais permite melhoramento genético do rebanho, aumentando a produtividade e a rentabilidade para as empresas rurais. Conclui-se que é fundamental conhecer sobre os melhoramentos genéticos em bovino de corte, visando sua aplicabilidade para maior eficiência na produção e rentabilidade, geração de emprego e qualidade de carne bovina, alcançando assim o objetivo proposto na pesquisa.